Galera, seguindo então, agora nós vamos analisar, olha só o que eu coloquei em cima para vocês. Agora nós vamos analisar os fatores presentes nos conflitos hoje. Aí, o que eu acabei de mostrar para vocês vai se misturar à atualidade. Então, historicamente, o Oriente Médio é importante estrategicamente. Do século XIX para cá, o petróleo e também, historicamente, a questão das religiões. Agora, tudo isso vai se misturar e vamos colocar dentro, genericamente falando, dos conflitos no Oriente Médio, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vamos acompanhar aí os diversos elementos que eu vou colocar e eu vou falar cada um deles para vocês que são bem legais, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, acompanhando aí na telinha, primeiro item, fator presente nos conflitos, o nacionalismo. Isso, o nacionalismo é sempre um item importante. É que a gente fala muito da religião por causa do islamismo, muitas vezes os radicais islâmicos, ou então do árabe muçulmano contra o judeu israelense. Então você coloca muito essa questão na pauta, né, no seu entendimento. Mas você tem que colocar o nacionalismo. Então quando você tem uma briga entre uma nação e outra, entre um país e outro, você tem um elemento nacionalista. Por exemplo, a guerra Irã-Iraque, você tem um elemento ali, claro, a guerra Irã-Iraque tem uma série de complexidades, mas você tem um país, o Iraque, que deseja pelo menos o argumento da guerra foi esse, ele deseja um controle sobre uma saída territorial. Então, uma briga por terras, uma disputa territorial envolvendo dois países pode ser visto como elemento nacionalista. A mesma coisa foi quando o Iraque invadiu o Kuwait, tirando a liberdade de um país, elemento nacionalista. Hoje, os curdos que estão tentando construir o seu Estado na região, é uma briga para construir a sua nação nacionalista. Então, o nacionalismo é um elemento presente. Disputas tribais, pessoal, também é um elemento presente. Por que as disputas tribais são fundamentais? Porque o Oriente Médio, pessoal, e vamos identificar tribo no sentido, muitas vezes, de famílias ou de identidades étnicas. Você tem grupos étnicos que tentam controlar o poder de um país. Então, por exemplo, na Síria, a família de Bashar al-Assad, ela tem uma identidade étnica, familiar, tribal, né, religiosa, com um grupo. E esse grupo é que está no poder. O Saddam Hussein, ele tinha uma identidade familiar, tribal, com um determinado grupo. O Estado Islâmico também construiu isso. E se você pegar, pessoal, a Síria, o Iraque e diversos outros países, essa disputa, essa identidade tribal, as alianças que são feitas, elas são muito importantes para manter um certo equilíbrio no Oriente Médio, tá ok? Então, disputas tribais também são fatores que levam à guerra. Então, por exemplo, eu sou inimigo de uma família, de uma tribo, eu posso conduzir o meu grupo a um conflito com aquele outro grupo. Então, é um fator de guerra, tá? Questões teológicas. Aí é um elemento mais simples de você identificar, né? Você tem de uns anos para cá o fundamentalismo islâmico ganhando muito corpo na região. O fundamentalismo islâmico aparece como elemento de muita influência, principalmente na juventude ali do Oriente Médio. Daí você também tem brigas entre muçulmanos e cristãos, muçulmanos e judeus, cristãos e judeus, e assim vai. Então você tem um elemento teológico como um fator também de conflitos. O fundamentalismo islâmico, né, como eu falei, e aquela divergência entre xiita e sunita que eu vou explicar, como eu falei, né, mais adiante. Né? O que são essas divergências entre xiitas e sunitas? Você vai ter historicamente famílias, tribos, grupos que acabaram se identificando com a vertente xiita do islamismo e grupos que se identificaram com a vertente sunita do islamismo. Só para você ter uma ideia, e eu falei hoje nessa nossa aula, eu falei para vocês, né? Historicamente, Irã e Arábia Saudita são inimigos, historicamente. Então vamos lá. O Irã é de maioria xiita. A Arábia Saudita de maioria sunita. O famoso e violento Estado Islâmico de maioria sunita. Tá? Então, o sunismo e o xiismo podem ser elementos que justifiquem uma guerra, que justifiquem um massacre, né? Que justifiquem a expulsão de um povo de uma região. Então,
as divergências entre xiitas e sunitas são divergências muito importantes. Mas, pessoal, para você não ficar no vácuo, rapidinho, xiita, numa explicação muito simples, xiita é aquele grupo que entende que quando Maomé morreu, quem é que vai guiar? Quem é que vai conduzir o mundo islâmico? Para os xiitas tinha que ser alguém sangue do sangue de Maomé. Então quem é que vai conduzir o islamismo, o mundo islâmico, o império islâmico? Quem é que vai conduzir esse império agora que Maomé morreu? Para os xiitas, um parente de Maomé. Aí, pessoal, a palavra xiita significa literalmente partidários de Ali, porque Ali, um sujeito chamado Ali era o cara, parente de Maomé, mais apto para conduzir o mundo islâmico, beleza? E aí um outro grupo entendeu que não precisa ser parente, basta seguir a Sunna. A Sunna, pessoal, é um livro sagrado, né? Um outro tem o Alcorão. A Sunna, ela está presente como um outro formador comportamental muçulmano. Então a Sunna, que é um livro de virtudes do muçulmano, tá? É um livro de virtude. Então, o muçulmano que segue à risca a Sunna, ele é visto como sunita. Então, são orientações de como o muçulmano mais puro possível deve se comportar. Então, de acordo com o momento da morte de Maomé, o mundo islâmico se dividiu em xiitas e sunitas. Os xiitas diziam, tem que ser parente de Maomé. E os sunitas diziam, não, tem que ser um seguidor da Sunna na sua atitude mais plena. Beleza? Aí, turma, o Oriente Médio também estão presentes nos conflitos. Né? Está presente a importância econômica e, é claro, a importância estratégica. E uma coisa, pessoal, muito importante para a gente fechar esses nossos 20 minutinhos de aula, tá? Para a gente continuar. Uma outra coisa importante. Galera, junta tudo isso e aí você bota as grandes potências na jogada. Quais são as grandes potências na jogada? Você tem Estados Unidos e União Europeia, China e Rússia. Então você coloca todo esse ingrediente nos conflitos do Oriente Médio e acrescenta como tempero as brigas ou a influência, tá, das grandes potências na região. Beleza?